Bom dia a todos. Com muito prazer que estou aqui hoje, participando com vocês do encontro fraterno, por intermédio do convite da irmã Anelisa. Espero trazer para vocês uma explanação agradável, saborosa, para que possamos comemorar os nossos 65 anos de fundação da Casa Grupo da Fraternidade Espírita Irmão Fritz. O Grupo da Fraternidade Espírita Irmão Fritz surgiu de um ideal de irmãos com o mesmo propósito, que, através de ensinamentos espíritas adquiridos em outras casas, com o passar do tempo em suas próprias vidas, vivências familiares e experiências de cada um, resolveram unir forças e criar uma casa espírita com uma temática diferente das demais à época. O Grupo da Fraternidade Espírita Irmão Fritz está entre as 10 primeiras casas espíritas fundadas do Brasil e é um dos primeiros grupamentos de fraternidade do nosso estado. Segue os preceitos da OSCAL, segue as diretrizes temáticas da FEB ao pé da letra. O grupo foi fundado no dia 18 de outubro de 1956 e na ata de fundação, esta primeira reunião deu-se na casa de Dona Dolores de Barros Gomes, a minha bisavó, uma casa que existe até o dia de hoje, a rua Antônio Carlos, número 184. Estavam presentes nesta reunião o Sr. Joaquim Justino de Godoy, a Dona Dolores de Barros Gomes, o seu filho Elcio de Barros Gomes, a Maria de Lourdes Cunha, a Iracema de Miranda, José Anacleto, o Tenente Clóvis da Silva e aquele que viria, o Bonifácio Guimarães Sobrinho, e aquele que viria a ser o nosso primeiro presidente, o senhor Juventino Domenici. Logo no mês subsequente, em novembro, o Júlio Bravo convida diretamente o senhor Juventino Domenici, o Elson, para que o Grupo Irmão Fritz pudesse exercer as suas atividades públicas, a sua reunião pública na sede do Grupo Fé, Esperança e Fraternidade. E lá se foi, na Avenida Caetano Marinho, número 41, no Centro Espírita Fé, Esperança e Caridade, deu-se as primeiras reuniões públicas do grupamento espírita Irmão Fritz. E assim foi até o ano de 2001, quando, sob presidência do tio Verte, a gente transferiu as atividades públicas, a reunião pública, basicamente, para a sede atual, a Rua São Vicente, número 50, depois da expansão de uma área atrás da Casa Irmã Abigail e de muitas outras reformas que foram feitas nesse período. O Sr. Juventino Domenici foi uma figura extremamente importante para a doutrina espírita, por ter aceito essa missão, ter compactuado com os irmãos de fé. Ele que entrou na doutrina espírita através da dor, preocupação, até mesmo descrença, tinha uma filha, a Dona Essi, uma médium ostensiva, que o fez ficar muito preocupado, mas que também o fez estudar, acreditar, buscar ajuda, pedir ajuda, aceitar os conselhos e orientações destes irmãos, conhecedores da causa um pouco mais do que ele, e conheceu, teve o apoio de sua esposa, Dona Araci, e foi um grande presidente, uma pessoa muito importante para a causa. O nosso segundo presidente foi o senhor Joaquim Justino de Godoy, que foi um faz-tudo na casa, né? Foi o nosso diretor mediúnico, médium socorrista, médium passista, receitista, presidente, vice-presidente, participou de ações sociais, de socorro, da primeira campanha do Quilo, da visitação ao enfermo e de tantas outras tarefas. O Sr. Joaquim, que foi o nosso principal médium da casa, esteve conosco até 19 de outubro de 1997, né? Ele que queria tanto e pediu a Deus encarecidamente que não desencarnasse no dia do grupo, dia aniversário do grupo. E Deus concedeu a ele esse mais um dia, que para ele deve ter sido um carinho muito grande. Nós sabemos que ele hoje continua na causa, trabalhando, frequenta também o lar Irmão Glacos em Belo Horizonte e continua conosco aqui em plena atividade, mesmo na pandemia. Nosso terceiro presidente foi o irmão Elcio de Barros Gomes, que também foi um faz-tudo da casa. Foi secretário, foi presidente, foi vice-presidente, foi fundador da primeira sede do grupamento Fritz
né? Foi fundador da casa Irmã Abigail, de expansões da casa, de divulgação da doutrina para a sociedade e tantas outras tarefas. O irmão Elcio fazia à época, as reuniões se davam na casa de Dona Dolores. Recebemos logo em seguida a entrada da irmã Maria Imaculada, esposa do nosso querido Geraldo de Viçosa. E numa dessas reuniões, a irmã Maria Luísa, que adentrou na casa no finalzinho de 57, começo de 58, comentou com o senhor Joaquim, assim, esposa do Elcio, comentou, tia Maria Luísa Vieira, ela comentou com o senhor Joaquim, ô Joaquim, a gente podia ter a nossa sede para aprofundar os estudos da doutrina, do estudo de mediunidade, né? E nesta mesma reunião, nesse mesmo dia, ela, que era uma médium ostensiva, recebe a orientação da espiritualidade. Deem o primeiro passo, encorajem-se, deem o primeiro passo que nós ajudaremos vocês. E eles, como sempre, nunca fizeram de rogado, procuraram e adquiriram um lote, um terreno, no bairro do Sumaré, a Rua Jornalista, número 276. E a casa existe lá até hoje. Ali foi a primeira sede do grupo Irmão Fritz, né? Ali se deu, então, em 1958, né? A casa foi adquirida em 57. Em 58 já iniciou as reuniões de materialização, de efeitos físicos, estudo da mediunidade, reuniões de mediunidade, reunião de doutrina espírita, atendimento de socorro e atendimento de passes nas épocas e no período que ocorria lá nesta casa. Neste mesmo ano, em 1958, a casa recebe a entrada do irmão Verte, mais um faz-tudo da casa. Foi nosso presidente, vice-presidente, fundador de inúmeras tarefas, entre elas fundador da primeira biblioteca espírita da nossa região, a Vinha de Luz, que está aí conosco até hoje, em 1997. Né? Ele que foi esposo da nossa queridíssima tia Adélia. O Verte entrou em 1958, foi um membro ativo, participou ativamente da causa até seus últimos dias em 2015, quando ele nos deixou. O grande diferencial desta casa, perante as demais, foi o advento da fraternidade como um compromisso formal. E isso se concluiu quando o Elcio foi a Belo Horizonte, conhecedor da Organização Social Cristã André Luiz, a OSCAL, recém-fundada, foi conhecer a causa e, consequentemente, apresentar a casa aos membros desta nova entidade. A entidade gostou, aceitou, encampou a ideia, deu todo o apoio necessário e as normativas para a criação deste grupo. Fundava-se ali mais um grupo de fraternidade. As casas de fraternidade são um compromisso da espiritualidade, a pedido do irmão André Luiz, junto à espiritualidade superior, para que ele conclamasse irmãos com os mesmos ideais e criassem casas com a finalidade única e própria de difundir o espiritismo, tendo como a principal função a divulgação através da caridade. Existem hoje várias casas de fraternidade no estado, hoje estamos no encontro fraterno delas, e nesse mesmo período de aceitação, foi no dia 27 de abril de 1957, a OSCAL sugeriu que fosse adotado como mentor da casa o médico alemão Fritz Schein. A partir desse momento nascia o Grupo da Fraternidade Espírita Irmão Fritz. Né? Este nome, essa denominação, começa aí em 27 de 4 de 1956. Na carta aberta a todos nós e tão conhecida da nossa casa, Trabalho e Sacrifício do nosso mentor, irmão Fritz, ele passa para todos nós o seu principal preceito, que nós sejamos irmãos uns dos outros, estudemos cada vez mais e que nos doemos a causa e a casa 100% do que nós pudermos. E foi isso que esses mentores fizeram desde o começo, gente. É muito emocionante citar sobre eles, estar aqui nesse momento de comemoração, porque foi uma vida de entrega. E ela foi seguindo. Em 1964, Elcio, ainda na presidência do irmão Elcio, a casa expandiu, chegou mais perto da comunidade central, desceu e adquiriu o restante da herança do irmão Juventino Domenes, por intermédio da doação da sua filha Essi. Eles adquiriram a metade restante
e compraram a Casa Morada, a Avenida Antônio Carlos 519. E ali foi fundado o Lar de Acolhimento, o Lar Infantil de Acolhimento Espírita Irmã Abigail, em uma homenagem à noiva de Paulo de Tarso. Ali foi uma casa de acolhimento que funcionou até novembro de 2002, de grandes saudades e lembranças para todos nós, né? Entre os membros fundadores estavam ali o Verte, estavam ali também o Elson, estavam ali a Maria Luísa, o Joaquim Justino de Godoy, e as principais presidentes e diretoras desta instituição, desta parte do Grupo Fritz, foram a irmã Maria Imaculada, esposa do Geraldo, e a Maria Luísa Vieira, a tia Luizinha, esposa do tio Elcio, né? Em 1976, uma das fundadoras da casa falece, a minha bisavó, em 20 de dezembro de 1976, o grupo perde a dona Dolores de Barros Gomes, que esteve com eles durante 20 anos, né, ativamente participando de várias e inúmeras atividades. Em 1980, o grupo se despede fisicamente, momentaneamente, ali do casal Elcio de Barros Gomes e dona Luizinha, que mudaram para Belo Horizonte. E foi nesse período que se uniram ainda mais as forças na casa. 3 alianças, 3 pessoas se uniram e assumiram o comando de forma direta. Continuava o Sr. Joaquim e suas inúmeras atividades, continuavam outros irmãos, como por exemplo Geraldo, que chegou na casa em 1965 vindo de Viçosa, o Sétimo, que chegou para nossa alegria vindo de Teixeiras também em 1965, e a queridíssima tia Adélia, que veio para a gente, nascida em Cajuri, vindo de Viçosa, chegou na casa em 1966, por intermédio do casamento com seu esposo Verte. Esses 3, Verte, Adélia e Sétimo, juntam forças sob a presidência de Adélia e seguem as atividades da casa e expandem as mesmas. Nenhuma das atividades do Fritz se extinguiu totalmente. O Fritz é uma casa em franca expansão. O Fritz é uma casa que é amparo para as demais casas espíritas da região, é a principal casa espírita de Ponte Nova e região. A Adélia, o Verte, o Sétimo estiveram entre os fundadores da Associação Beneficente Júlio Bravo, no bairro São Pedro, estiveram presentes na fundação do grupo Irmão Coutinho, lá de Rio Casca, né? E comungam dos ideais espíritas e servem de benevolência para todas essas casas até os dias de hoje. Com muito gosto, com muito prazer, que a gente sabe que eles fazem, né? Como eu disse já, em 1997, a gente teve a fundação da livraria Vinho de Luz e nos despedimos fisicamente do senhor Joaquim Justino de Godoy. Em 2011, a casa se despede de tia Adélia. Tia Adélia nos deixou mostrando para a gente o tão bom, tão gostoso que é seguir os preceitos do Cristo. Ela segue em atividades espíritas e muitas vezes compactua com muito carinho os seus ofícios lá no mundo espiritual e nos ajuda até os dias de hoje. Em 2014 nos despedimos da Imaculada e em 2015 nos despedimos do tio Verte. Em 2020 a casa se despediu de outro de seus presidentes, o Geraldo Magela, né, nos deixou. E agora, nesse ano de 2021, a casa se despediu, dia 1º de março, do Elcio de Barros Gomes, e no dia 17, logo em seguida, faleceu sua esposa, tia Luizinha, Maria Luísa Vieira. A casa segue ativa, a casa segue trabalhando, expandindo tarefas. Não posso deixar de citar a campanha do Quilo, Alcides, Domingos, a equipe de evangelização através da Ana Lúcia, do José Márcio, incansáveis trabalhadores, a Gisele, a Joselice, a Graziela, o trabalho do atendimento aos socorristas e ao passe feito pelo Alexandre, que nos concedeu e participou ativamente da fundação do Gabinete Dentário em 2019, junto com a sua esposa Bernadette, né? E a casa segue ativa, a Annelise e todos os outros, por favor, não fiquem tristes se eu não citá-los de forma direta, vocês estão sempre no meu coração e fazemos parte de uma mesma família. E foi assim, meus irmãos, foi assim, como diz o nosso hino, assim cresceu nossa casa, o grupo da Fraternidade Espírita Irmão Fritz.
que tenhamos muitos outros anos para comemorar. Parabéns a todos vocês, obrigado por assistir o vídeo aí. Um grande abraço aos 65 anos do Grupo da Fraternidade Espírita Irmão Fritz. Fique com Deus.